Fala pessoal, tranquilo? Dando sequência ao nosso projeto Resoluções de Questões, como é cobrado em prova, com foco em carreiras policiais. No vídeo de hoje temos aqui 5 questões com o conteúdo mais cobrado, com os conteúdos mais abordados em carreiras policiais. Dando início, vamos à primeira questão. Ano 2023, inspetor penitenciário do Espírito Santo, banca IBAD. Vamos ao enunciado da questão. José Maria, servidor público, chefe de unidade de licitações, por indulgência, deixou de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo. De acordo com o Código Penal, é possível afirmar que José Maria cometeu. Temos aqui 5 opções de resposta: advocacia administrativa, corrupção passiva, prevaricação, concussão e condescendência criminosa. O nosso gabarito ele é a alternativa E, condescendência criminosa. Por quê? Eu tenho que a advocacia administrativa é o servidor público ele patrocinar diretamente na administração pública interesse privado. Corrupção passiva é ele solicitar ou receber vantagem devida. Prevaricação é ele retardar ou deixar de praticar ato de ofício, ato indevidamente, um ato de ofício. E a concussão é ele exigir. Lá no nosso Código Penal, nós temos o seguinte, advocacia administrativa: patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. E condescendência criminosa: deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou quando lhe falte competência, ou seja, aquele servidor que cometeu um ato ilícito ali, ele não é subordinado ao agente que tenha ciência. Então ele precisa fazer o quê? Levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Caso ele não faça isso, ele também irá responder por condescendência criminosa. Segunda questão, banca FUMARC, ano 2021, Polícia Civil de Minas Gerais. A Lei 8.072, Lei dos Crimes Hediondos, conhecida por Lei dos Crimes Hediondos, tem fundamento constitucional no artigo 5º de nossa Constituição Federal e sofreu modificações em razão do pacote anticrime, a Lei 13.964/19, de autoria do então ministro Sérgio Moro. O critério adotado no Brasil para se definir se um crime é hediondo ou não é o critério legal, através do qual será hediondo apenas aquele que o legislador o definir como tal, ou seja, o que estiver previsto na Lei 8.072. As condutas criminosas tipificadas por hedionda. Diante disso, do fato narrado, lembrando que é por isso que eu sempre bato muito na tecla aqui, o candidato ou candidata que estuda teoria, ele tem que unir a teoria com a prática é a resolução de questões e simulados para ele entender os comandos das questões e como as questões, como as bancas cobram no enunciado. Então, diante disso, desse texto, é correto afirmar que temos aqui 4 opções de resposta. Alternativa A: o feminicídio, o tráfico de entorpecentes, o terrorismo e a tortura são exemplos de crimes hediondos. Alternativa B: o roubo qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum é um exemplo de crime hediondo. Os crimes hediondos, assim definidos pela Lei 8.072, são insuscetíveis de anistia, graça e indulto, sendo permitida apenas a liberdade provisória mediante a fiança. E a alternativa D: são exemplos de crimes hediondos o roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima, o estupro e o estupro de vulnerável e a epidemia com resultado morte, que é o nosso gabarito, é a alternativa D. Roubo de explosivo ou artefato análogo não é crime hediondo, não tem previsão na Lei 8.072. O furto com explosivo ou artefato análogo, ele sim é crime hediondo, tem previsão na Lei 8.072. E o furto de explosivo ou artefato não é hediondo. Então, furto com explosivo é hediondo. Furto de explosivo não é crime hediondo. E os 3T, tráfico, tortura e terrorismo, eles não são hediondos, eles são equiparados a hediondo. Bizu de prova, pessoal. Questão número 3, banca FGV, SEAP, Secretaria de Administração Prisional da Bahia, ano 2024. Jonas ingressou no domicílio de Maria, sua vizinha, e a constrangeu mediante grave ameaça consubstanciada no emprego de uma faca, a com ele praticar conjunção carnal. Registra-se que no momento do crime,
Maria era uma adolescente saudável, física e psicologicamente, contando 15 anos de idade. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Jonas responderá pelo crime de alternativa A, estupro de vulnerável, alternativa B, importunação sexual, alternativa C, assédio sexual, alternativa D, rufianismo e alternativa E, estupro. Tá? O nosso gabarito ele é alternativa E, estupro. O certo até seria ser estupro qualificado, mas não é estupro de vulnerável, porque a vítima ela é maior de 14 anos e ela não é o quê? Ela não é deficiente para ser enquadrada como ter vulnerabilidade. O que diz o Código Penal, artigo 217-A, estupro de vulnerável, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Agora, o estupro qualificado, artigo 213, parágrafo 1º, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então, esse é o nosso gabarito. Seguindo aqui, vamos para mais uma questão, nossa quarta questão. De acordo com a Lei 13.869, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade e suas alterações, assinale a alternativa incorreta. Questão do ano 2023, a banca IBFC, agente de polícia. Alternativa A, as penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade previstas na referida lei são a prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e a suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses com perda dos vencimentos e das vantagens. Alternativa B, os crimes previstos nela dispostos são de ação penal pública incondicionada. Alternativa C, a divergência na interpretação ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. E alternativa D, um dos efeitos automáticos da condenação pela prática dos delitos nela previstos é a perda do cargo, mandato ou função pública. Está errado. E errado é o nosso gabarito. Por quê? O enunciado pediu a questão incorreta. E na lei de abuso de autoridade, a perda do cargo ela não está condicionada ao trânsito em julgado. É necessário que ela venha manifestada pelo juiz na sentença, tá? Seja manifestada na sentença. Efeito da condenação. Perda do cargo, mandato ou função pública não é o que? Efeito automático. Ele é o que? Condicionado à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e deve ser declarado motivadamente na sentença. Diego, quais crimes que a perda do cargo ela é automática? Eu trouxe para vocês alguns. Tortura. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então, o sujeito foi condenado pelo crime de tortura. A perda do cargo ela é automática e ele não pode prestar concurso, ele não pode fazer parte da administração pública pelo dobro do prazo da pena aplicada. E eu tenho a Lei 12.850, a Lei de Organização Criminosa. A condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 anos subsequentes ao cumprimento da pena. Então aqui, se ele foi condenado a uma pena de 10 anos, após ele cumprir essa pena, ele cumpriu, a pena dele está paga, 8 anos ainda após o cumprimento da sua pena, ele não pode fazer parte da administração pública. Na lei de tortura, é pelo dobro do prazo da pena aplicada. Nossa última questão, ano 2022, Banca Vunesp, médico legista, Polícia Civil. Em uma avaliação para caracterização de lesão corporal, o médico legista concluiu que a vítima ficou incapacitada de realizar suas ocupações habituais por 3 meses e apresenta como sequela diminuição significativa da força no membro superior esquerdo. Segundo o artigo 129 do Código Penal, a lesão corporal descrita acima configura uma... Então aqui ele quer que a gente marque qual é a alternativa, a opção de resposta que descreve o tipo de lesão corporal que a vítima sofreu. Alternativa A, lesão culposa. Alternativa B, lesão gravíssima. Alternativa C, lesão grave. Alternativa D, lesão leve. Alternativa E, incide o aumento de pena se a lesão foi produzida
por pessoa com deficiência. Nosso gabarito, alternativa C, lesão grave. Ó, lesão corporal de natureza grave com previsão no nosso Código Penal. Perigo de vida, ou seja, sempre que causar perigo de vida, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias e debilidade permanente de membro, sentido ou função e aceleração do parto. Frisem bem aqui, ó, debilidade permanente. E quando será gravíssima? As características, ó, perda ou inutilização do membro, sentido ou função, enfermidade incurável, incapacidade permanente para o trabalho. Então aqui em cima, na grave, é incapacidade por mais de 30 dias e na gravíssima é incapacidade permanente. Na gravíssima, deformidade permanente e na grave nós temos aqui a debilidade permanente. E aceleração do parto será grave e causar o aborto. Sempre que causar o aborto, a lesão corporal, será a gravíssima, de acordo com o nosso Código Penal. Pessoal, finalizo com vocês. Resolvemos aqui 5 questões de como é cobrado em prova. Se esse vídeo fez sentido para você, se agregou no seu conhecimento, deixa a sua curtida. E você que tem amigos ou amigas que estão estudando para concurso público ou que pensam em estudar, ou que pensam em começar a estudar, compartilhe esse vídeo com eles também para que possa agregar conhecimento para eles. Um forte abraço!